Nós estamos num tempo, num final de semana tão extraordinário, né? Nós estamos desde sexta-feira na nossa conferência Kairos. Eu não sei se você tem acompanhado. Desde sexta-feira à noite nós começamos a conferência. Os vídeos não estão disponíveis no canal, ficaram disponíveis só durante a transmissão, mas eles vão voltar. Daqui a pouco eles vão voltar, né, já editados, já cortados, e aí eles voltam para o nosso canal daqui um pouco, durante a semana, se Deus quiser, isso deve acontecer. E aí você vai poder ver numa playlist todas as ministrações. Mas, assim, nós temos sido muito abençoados, muito, muito, muito. Já está aqui o pastor Mauro, né, pastor da Assembleia de Deus de Cachoeirinha, querido, que está aí com a gente desde sexta-feira, estando conosco todo esse período de duas coisas. Ou ele se apaixona por a gente, ou ele nunca mais volta aqui. Né? De duas, uma. Né? Então, o pastor Mauro ministrou na sexta, ministrou no sábado, e vai ministrar hoje ainda no culto das 5h30. A irmã Edmeia já está aí, chegou, daqui a pouco vai ministrar também, e está vindo para cá o pastor Michel Piragini, acabei de falar com ele, está vindo para cá, daqui a pouco está aí também. Né? Mas Deus me deu a graça de poder representar toda a equipe pastoral aqui e compartilhar com vocês também uma porção da palavra de Deus para essa manhã. Antes eu queria só fazer um convite, porque a gente teve tanta coisa acontecendo em novembro e talvez passou desapercebido para alguns. Na quinta-feira próxima é o nosso dia de ação de graças. É o nosso culto de ação de graças, e nós estamos contando que a igreja esteja toda reunida aqui para a gente louvar. Esse é um momento especial na vida da nossa igreja, onde a gente reúne a família, reúne os amigos, e graças a Deus a gente está conseguindo reunir mais gente aqui, não é? Com segurança, com tudo que é preciso, mas a gente está conseguindo reunir mais gente. Então, talvez você está online esse tempo todo, quem sabe essa é uma boa oportunidade de voltar e estar presencial conosco. Vai estar acontecendo em paralelo uma conferência lá no nosso campus de expansão, que não é organizada por nós, mas que nós estamos cedendo espaço, e muitos dos nossos queridos, e quem desejar vai poder participar, mas quinta-feira, nós estamos aqui comprometidos no nosso culto de ação de graças. Amém? E eu tenho uma palavra para compartilhar com os irmãos, da parte do Senhor. Para nós, é a primeira vez que a gente traz a Conferência Kairos para o final de semana. Ela sempre acontecia terça, quarta e quinta, mas essa é uma maneira também de envolver quem, às vezes, só consegue estar aqui no final de semana. E a palavra que o Kairos é para nós uma conferência que quer se colocar na condição de ouvir a voz de Deus e discernir a vontade dele para o novo ciclo, para o novo ano, para o novo tempo que Deus tem preparado para nós. Na Bíblia, Kairos é o tempo de Deus. Na tradição cristã, Kairos é o tempo de Deus. Quando a gente fala de horas, de minutos, de meses, a gente fala de cronos. A gente fala desse tempo que é medido em pequenas etapas, frações de segundos, de minutos, de dias, de meses, de anos, não é? E todas as vezes que eu tenho que falar de tempo, para mim, eu falo de duas coisas. Primeiro, da limitação nossa, da escassez humana. A gente precisa dividir o dia em minutos, em horas, porque nós somos limitados, porque a gente não dá conta de fazer tudo ao mesmo tempo, não é verdade? Você está aqui presente, mas você não faz ideia, por exemplo, do que está acontecendo no andar de baixo. Você não consegue estar em 2 lugares ao mesmo tempo. Você que não participou, você que está aqui, aliás, na verdade, não consegue saber o que o seu irmão do lado está sentindo, passando, vivenciando. Porque a nossa capacidade de absorção do tempo, de discernimento do tempo, é limitada. Quando a gente é jovem, a gente tem eu ainda sou jovem, mas assim, a juventude já está ficando assim, sabe? A vida vai andando e a juventude já não tem mais aquela força para caminhar junto, sabe, Mauro? Não sei se você sabe o que é isso. Oi? Então. Mas eu estou saindo da minha juventude, né? A minha juventude vai ficando para trás, vai ficando, e a gente vai vendo que, quando a gente é mais jovem, a gente diz assim, eu tenho todo o tempo do mundo. Eu posso fazer tudo o que eu quiser.
né? E depois que a maturidade vai vendo, a gente começa a dizer assim, se eu conseguir fazer isso, vai ser um espetáculo, né? Se der tempo de viver isso, vai ser ótimo. E depois, mais tarde, a gente descobre que não precisa de todo o tempo do mundo, se a gente fizer o que é importante no tempo que a gente tem. Então, por exemplo, eu tenho todo o tempo do mundo em 30 minutos para compartilhar com vocês a palavra que Deus me deu. Eu tenho todo o tempo do mundo em 30 minutos. Então, esse é o Cronos. Quando eu falo de Kairos, eu estou pensando no tempo cíclico, revelado, que manifesta a vontade de Deus para a minha vida. Quando eu falo em Kairos, eu estou pensando nas estações espirituais, nas estações dos propósitos e dos planos de Deus. Se você quiser, por exemplo, ver Kairos na Bíblia, é só você dar uma olhada nas estações da manifestação de Deus em revelação ao seu povo, não é? Você tem a estação que é antes do pecado, antes da queda, onde o ser humano tem um encontro pleno com Deus o tempo inteiro, e depois da queda, aí sim há todo um processo de revelação de Deus de maneira cíclica, de maneira gradual, progressiva, até Jesus Cristo, onde essa revelação se torna plena. E sobre Jesus Cristo nós ainda estamos descobrindo muita coisa, conhecendo muita coisa, porque Ele é um Deus infinito e poderoso. E como igreja, a gente tem se colocado numa posição de entender qual é o tempo de Deus, de discernir o tempo de Deus para a nossa vida hoje. Amém? Você sabe qual é a direção de Deus? Qual é a estação de Deus para a sua vida hoje? Qual é o tempo que você está vivendo em Deus? Qual é o tempo? Não é? Quando você pensa nas estações, por exemplo, tirando Petrópolis, que Petrópolis não dá para servir de referência, né? Porque a gente brinca, viu, Mauro, que o verão, ele tira férias em Petrópolis, ele vem para cá para não fazer nada. Então fica o inverno, o outono, e a gente tem mais ou menos essas duas estações, primavera também, né? Mas o verão ele se recusa a apresentar aqui. Às vezes, quando ele vem para poder tirar, morder nossa língua, ele vem com força, né? Aí a gente logo diz, meu Deus, que calor que está isso aqui, que saudade do frio. Aí ele já, né? Mas assim, normalmente, eu não sei, talvez você está vivendo um outono na sua vida, talvez você está vivendo um tempo de inverno na sua vida, talvez você está vivendo uma primavera cheia de flores, cheia de esperança, cheia de expectativa, talvez você está vivendo um verão exuberante de sol, calor, alegria, não sei. Mas é tão interessante perceber nessa dinâmica das estações, porque ignorar isso é ignorar que a nossa vida não é uma coisa só. Mas se eu entendo que a minha vida é feita de estações, eu consigo aproveitar o melhor das estações. Amém? Eu consigo aproveitar o melhor das estações, e é isso que Deus tem para nós. E aí, a palavra que o Senhor trouxe ao meu coração, nessa manhã, que eu quero brevemente compartilhar com vocês, está em Mateus capítulo 24. Mateus capítulo 24, a partir do verso 1, diz assim, e eu quero então compartilhar hoje como é que eu discerno esse tempo de Deus para a minha vida. Como é que, não é? Já que é possível viver isso, como é que eu transformo isso em algo prático para mim? Diz o texto, Jesus saiu do templo e enquanto caminhava, os seus discípulos se aproximaram dele para lhe mostrar as construções do templo. Ele, porém, lhes disse, vocês estão vendo todas essas coisas? Em verdade, lhes digo que não ficará aqui pedra sobre pedra que não venha a ser destruída, derrubada. Jesus estava sentado no Monte das Oliveiras, quando os discípulos se aproximaram dele e, em particular lhe pediram, diga-nos quando essas coisas vão acontecer e que sinal haverá da sua vinda e do fim dos tempos. Jesus respondeu, tenham cuidado para que ninguém os engane, porque muitos virão em meu nome dizendo, eu sou o Cristo, e enganarão a muitos, e vocês ouvirão falar de guerras e rumores de guerras. Fique atento e não se assustem, porque é necessário que isso aconteça, mas ainda não é o fim, porque nação se levantará contra nação e reino contra reino. Haverá fomes e terremotos em vários lugares, porém todas essas coisas são o princípio das dores.
Vocês serão entregues para serem maltratados e eles os matarão. Vocês serão odiados por todas as nações por causa do meu nome. Neste tempo, muitos hão de se escandalizar, trair e odiar uns aos outros. Muitos falsos profetas se levantarão, enganarão a muitos, e por se multiplicar a maldade, o amor se esfriará de quase todos. Aquele, porém, que ficar firme até o fim, esse será salvo, e será pregado esse evangelho do reino por todo o mundo, para testemunho a todas as nações, então virá o fim. Feche seus olhos, vamos orar, coloque seu coração diante do Senhor. Ore por mim, me ajude em oração. Feche seus olhos. Jesus, nós te agradecemos, porque nós reconhecemos que há poder no teu nome e autoridade na tua palavra. Agora, Jesus, fala ao nosso coração e dirige-nos em nome de Jesus. Amém. Amém. Como é que eu faço, então, para discernir o Kairos de Deus na minha vida? A primeira coisa que, para mim, salta do texto, e que é muito, muito importante para nós, é perceber que toda a estrutura humana, ainda que ela seja religiosa, ainda que ela esteja envolvida do sagrado religioso, no sentido de que ela aponte para o sagrado, ela é transitória. Toda a estrutura que o ser humano cria, mesmo no entorno da sua relação com Deus, ela é temporária. E, portanto, ela não dá conta de sustentar a nossa vida. Portanto, ela não dá conta de sustentar o nosso Kairos, porque quando eu penso em tempo de Deus, em plenitude, eu penso que Deus está sempre me conduzindo para a plenitude. Eu penso que Deus está me conduzindo para um lugar onde eu vou viver toda a potencialidade da vontade dele para mim. E aí não é por acaso, por exemplo, que ao longo da sua vida você vai crescendo e o número do seu pé muda. Não é? Quem aqui não guardou, lembra? Aqueles que tiveram seus filhos, guardaram o primeiro sapatinho do seu filho, lembra disso? Tem até gente que faz um trabalho bonito de fazer uma coisa que aquilo fica parecendo uma coisa de porcelana, uma coisa bonita, porque por mais extraordinário, cuidadoso que você foi de comprar aquele primeiro sapatinho, aquela primeira roupinha, ela fica pequena. Quem se lembra aí às vezes a gente é criado num lugar, mora num lugar, e você era criança quando frequentou aquele lugar, e depois você volta lá adulto, e aí você olha e diz assim, gente, isso aqui parecia tão maior para mim. Hein? Isso aqui parecia tão maior para mim, porque a sua vida mudou, a sua percepção mudou, e aí você diz assim, poxa, essas estruturas que foram gigantescas para mim, agora são pequenas, porque a minha percepção mudou. Então, eu não posso colocar a minha confiança em estruturas, por mais abençoadoras que essas estruturas sejam. Eu fico imaginando, por exemplo, a crise, e alguns que estão aqui hoje nesse culto estavam quando essa igreja viveu isso, quando esses prédios foram construídos, o primeiro templo dessa igreja, que foi construído pelos missionários americanos, começou a sofrer os impactos das construções ao lado, trincou, rachou e foi condenado. Você pode imaginar a crise dos irmãos que estavam aqui? Não é? Tem alguém que estava aqui nessa época? Aqui tem, olha lá, tem uma turma aí, está vendo? Não sei quantos anos tem isso, 50, 60 anos, Flávio? Não sei quanto tempo tem, menos, 40 anos, mais ou menos. Imagina a crise desses irmãos, se eu chamá-los aqui. Olha, isso aqui é uma bênção de uma igreja que Deus está sustentando. Você pode dar glória a Deus, porque Deus está sustentando a sua igreja. Eu falo de uma história de 40 anos atrás e tem uns 4 ou 5 ali dizendo, eu estava aqui. Daqui 50 anos, se Jesus não voltar, você vai dizer assim, eu estava aqui. Amém, irmãos? Porque a gente precisa gerar crentes que perseveram, que permanecem. Mas eu fico imaginando a crise daqueles irmãos. Quando, enfim, chegou o veredito que disse assim, nós vamos ter que jogar ao chão esse templo. Lá em Guararapes, eu participei de um processo de demolição de um templo, e lá eu fiz o culto da marreta. Não sei se você já participou de um culto da marreta, a gente levou uma marreta desse tamanho, fizemos mesmo.
E os convidados a dar a primeira marretada foram os irmãos mais antigos da igreja. Mas lá era diferente, a gente estava dando um salto de alegria, de júbilo, porque a gente ia construir um templo. Aqui não, aqui você tinha um desafio de que a gente estava perdendo aquela referência do lugar de adoração. Não por desejo próprio, não por iniciativa própria, mas olha para a nossa história. Esse mês nós estamos fazendo 126 anos, e até aqui nos ajudou o Senhor. As estruturas se adaptaram, as estruturas foram refeitas, foram revistas, foram reajustadas, mas o povo de Deus está aí, a igreja de Jesus permaneceu, a igreja de Jesus avançou. É por isso que a palavra de Deus vai sempre nos convidar a rever as nossas estruturas. Eu vejo muita gente, às vezes, em crise, porque está tentando se relacionar com Deus com um odre antigo. Está tentando se relacionar com Deus com uma forma antiga. Eu vejo gente, às vezes, que, por exemplo, teve uma experiência de conversão extraordinária, rica, a experiência do primeiro amor, e os anos passam, e ele fica procurando os sentimentos daquela primeira experiência. Eu digo assim, olha, o primeiro amor você tem que manter, mas você amadureceu, você não vai relacionar-se com Deus da mesma forma. Muda, cresce, aprimora. É como um relacionamento que acha que vai passar os anos e vai continuar do mesmo jeito. Não, não vai. O amor vai mudar, o amor vai amadurecer. Não pode se degradar. Não pode se degradar. De vez em quando eu lembro umas histórias. E tem uma das histórias do Jeca, que eu já contei algumas aqui. Não é um filósofo, não é uma pessoa assim importante, mas ele tem umas histórias. Diz que tinha um casalzinho, que no início do namoro, o casal sentado na praça, aquele moço apaixonado disse assim, meu amor, o céu está tão lindo, os bambuzais estão verdes, você é tão linda como o céu, como a lua, olha como você é linda. E aí passou alguns anos, e naquela época estavam os dois sentadinhos um do lado do outro, agarradinho, quase que parecia um só. Passou-se muitos anos. E aí alguém olhou os dois na mesmo banco da praça, um num canto e outro no outro. Graças a Deus que no teu casamento não é assim. E a irmã a senhorinha virou para o moço e falou assim, mas meu bem, você não disse que eu era tão bela, que era tão linda, você está aí tão longe de mim. Eu disse assim, mas que naquele dia o céu estava nublado. O céu estava nublado. Na verdade, o que ficou nublado foi a relação, porque não atualizou. Não se refez, não se ajustou. Eu fico encantado quando eu vejo um casal de namorados 50 anos depois de namoro, 60 anos depois de casamento. Eles não precisam de mais nada, um olhar, um cuidado. Você já percebeu que tem casal que depois de um ano, eles ficam parecidos fisicamente um com o outro? Quem conhece gente assim? Eu estou nessa expectativa, irmão. Se eu ficar parecido com a Ângela, eu vou ficar no lucro. Eu vou ficar no lucro. Mas o relacionamento, a vida, a dinâmica, o amor, vai alterando até o jeito da gente ser. Você quer discernir o Kairos de Deus para a sua vida? Entenda que toda e qualquer estrutura que você construir, ela é temporária. Ela é temporária. As estruturas, elas servem para guardar um tesouro que é maior do que elas. A sua casa serve para guardar a sua família, que é o tesouro. O tesouro da sua casa não é o endereço dela, não é o CEP, não é o tijolo, não é o piso que você colocou de porcelanato no chão. Não, o tesouro da sua... Ela é só o recipiente, o lugar onde a sua família dorme em paz. As estruturas, elas guardam tesouros maior do que elas. Qual é a inversão que tem aqui no templo de Jesus? As pessoas olham para o templo e elas ficam encantadas com o templo, elas ficam, impactadas com o templo, enquanto, na verdade, o templo devia apontar para uma coisa maior do que ele. O templo devia apontar para a relação com Deus, para a história de intervenção de Deus, com Deus que se manifesta na história, que resgata o seu povo. Essa é a primeira coisa.
A segunda coisa é que, então eu preciso colocar as estruturas no lugar certo. Eu preciso colocar as estruturas no lugar certo, porque as estruturas, se não são colocadas no lugar certo, elas tendem a se tornar ídolos, que me impedem de discernir os propósitos de Deus. Eu posso citar 2 exemplos só para vocês. Gideão e a serpente que Moisés ergueu no deserto. A serpente foi um símbolo da cura de Deus, que trouxe cura para o povo. Era para apontar para Cristo, mas as pessoas começaram a adorar a serpente. E Gideão, depois que fez tudo, depois que foi usado de Deus, pegou, fez uma estola sacerdotal e colocou num determinado lugar, e o povo começou a adorar a estola sacerdotal, que devia apontar para a intervenção de Jesus. Sempre que você colocar a estrutura, o seu jeito, a sua hora, a sua maneira de ver Deus agir, você vai criar ídolos. Quando eu era criança pequena lá em Teoflotone, a gente era rigoroso demais. E o jovem, um garoto de 13, 14 anos, né? E aí eu achava que, por exemplo, não podia dançar, porque no interior, né, tudo que podia na igreja católica, não podia na igreja evangélica. Né? Minas Gerais, catolicismo muito arraigado, e era essa a realidade que a gente vivia. Tudo que podia num lugar, não podia no outro, então não podia dançar. Esse negócio de dançar na igreja, mexer para lá, e a gente foi para um encontro de avivamento, e as irmãs, as meninas, as jovens, começaram a se mexer assim, né, para adorar, e eu cheguei para elas e disse assim, não pode não. Isso não é coisa de crente, não. O crente só dança no Espírito. O Espírito precisa pegar você e não tem jeito, aí você pode dançar. Fora disso, é obra da carne. Olha isso, irmão. Você não tem noção como Jesus teve que ter misericórdia da minha vida. É verdade, porque eu tinha a pretensão de colocar o agir de Deus dentro da minha caixinha. E graças a Deus que Deus quebrou minhas caixinhas. Fala assim, aleluia, pastor. Glória a Deus. Você está disposto a entregar suas caixinhas para o Senhor? Amém? Você está disposto a entregar suas caixinhas para o Senhor? Sabe por que Israel não reconheceu Jesus, o Messias? Porque ela tinha uma caixinha para Messias e Jesus não cabia dentro dela. Ela tinha uma estrutura pronta para o Messias e Jesus olhou para aquela caixinha e disse assim, eu não entro nesse negócio aí não. Eu não caibo dentro dessa caixinha, dessa estrutura, dessa expectativa de Messias. Pastor Mauro falou na sexta-feira sobre Messias, sobre expectativa. Eu preciso alinhar minha expectativa com os céus. Eu preciso deixar que os céus moldem a minha expectativa e eu gero, então, estruturas para isso. As estruturas são importantes, mas elas precisam estar inspiradas na revelação. Amém ou não? A segunda coisa é que eu preciso aprender a ler os sinais do reino. Eu preciso aprender a ler os sinais. E presta atenção que Deus nos deu uma vida repleta de sinais. Você é perito em ler sinal. Quem saiu de casa hoje, olhou e disse assim, acho que hoje, eu tive essa impressão. Ali na minha casa eu olhei e falei assim, acho que o sol vai abrir. Hein? Você fez isso? Fez? Eu saí lá de casa. Quem disse assim, não, oxe, esse sol aí não tem futuro, não. Eu acho que a chuva vai... Você faz isso ou não faz? Faz ou não faz? Você faz leitura. Você faz leitura de sinais. Você vê a pregação do pastor e diz assim, eu acho que hoje ele está empolgado, hoje está enrolado, não vou sair daqui cedo, não. Né? O bispo Paulo, que é especialista em derrubar com essa tentativa. Assim, a gente acha que ele vai, aí ele termina de repente, ou então ele termina, ou ele não deixa de manhã. O pessoal, depois que amadurece, fica difícil você colocar ele dentro da forma. Mas eu preciso ler os sinais dos tempos, e Jesus fala de alguns sinais que nos ajudariam a entender a vontade dele. O primeiro é que, quando o Kairós de Deus quer se manifestar e se manifesta, a intenção dos corações é manifesta. A falsa religião dará os seus sinais. Olha o que diz o texto. O versículo 4 diz assim, tenham cuidado para que ninguém os engane
porque muitos virão em meu nome dizendo, eu sou o Cristo, e enganarão a muito, e vocês ouvirão falar, e aí vai falar depois das guerras. Eu tenho conversado isso, essa semana a gente conversou com o pastor Mauro, e um dos maiores desafios para a igreja nesses dias é a própria igreja. É a própria igreja. Assim como os fariseus, os saduceus, foram grandes desafios para a manifestação de Cristo. Porque o ser humano que idolatra as estruturas, ele tem uma tendência de negligenciar o movimento do Espírito. Porque enquanto a estrutura é ferro, é concreto, é forma, é coisa que palpável, o Espírito, o mover do Espírito é fluido, é movimento, é vento. A Bíblia fala do Espírito como vento, como fogo. E mesmo quando a Bíblia quis falar do Espírito como dentro de uma estrutura que foi numa pomba, é um negócio que voa. Para dizer que ninguém pode resistir ao Espírito, ninguém pode colocar cabresto no Espírito. Mas quando a gente segue por um caminho de religião, a gente tem uma tendência de perder a sensibilidade do Espírito, e aí surge gente falando em nome de Jesus, sem que Jesus não tenha nada com eles. Lembra de Jeremias? Que Deus fala para Jeremias assim, diga para o meu povo que eu não mandei esses profetas. Eles falam em seu próprio nome. Alguém já falou em teu nome? Já falou em teu nome sem que você desse autorização para isso? Aqui na igreja, de vez em quando, acontece, eu vejo. Né? E às vezes até com boa intenção. Eu vejo, às vezes, uma criança me olhando assim, e eu digo assim, Jesus, o que falaram para essa criança? E aí a pessoa diz assim, olha, o pastor, hein? Não faça isso com seu filho, pelo amor de Deus. Tem gente que faz terrorismo com os filhos com o nome do pastor. O pastor falou que se você fizer isso, né, Jesus toma. Eu vivo o contrário aqui também, de maneira muito intensa. Né? Das crianças chegam e querem me abraçar, querem me cumprimentar, querem me envolver, e isso é ótimo. Isso é ótimo. Mas já falaram em seu nome? Já? De vez em quando me diz, pastor, falaram que o senhor falou isso. Eu disse, eu não falei, não. Não falei nada disso. Né? Tem muita gente falando no nome de Jesus. E uma geração que vai viver o Kairos de Deus é a geração que caminha mais um pouco e dá conta de conhecer Jesus pessoalmente para saber o que é e o que não é palavra de Jesus. Sabe por que tem gente que é direcionado por todo o vento de doutrina? Porque não conhece Jesus. Se alguém falar alguma coisa do pastor Hélio ou do pastor Guto para mim, que não combina com quem eles são, né? O Hélio já está comigo há quase 15 anos, 12, 13 anos. O Guto, um pouco menos, né? Uns 6 anos, né, Guto? Mais ou menos. Eu já conheço mais ou menos eles. Se você falar alguma coisa, eu vou dizer assim, é verdade. Eu imagino que ele deve ter falado isso mesmo. Mas, se dependendo do que for, eu vou dizer, que é isso? Eu acho que você se enganou. Porque o pastor Hélio, que eu conheço, não falaria essas coisas. Entende? E a recíproca também é verdadeira. Eles me conhecem, eles sabem o que é importante para mim. Se você sabe o que é importante para Jesus, você vai começar a discernir o que vem de Deus e o que não vem de Deus. Eu vejo muita gente gastando vida, gastando esforço, porque um passarinho sopra e ele está achando que é o Espírito. Sabe? Alguém levanta e diz assim, Deus falou isso, e você acha que Deus falou, mas se Deus falou, Deus vai testificar no seu coração. Deus vai testificar no teu espírito. Então, a geração que vive o Kairos é uma geração que reconhece a voz de Deus e que, em Cristo, discerne a intenção dos corações. A segunda coisa e o segundo sinal é que a falsa estabilidade do mundo organizado também apresenta a sua ruptura. E, para mim, a gente está vivendo uma época dessa. O texto diz, fala de guerras e rumores de guerra.
O texto fala de uma convulsão social, de uma crise que se instalaria nas civilizações. Guerras e rumores de guerra. E o que é guerra? Guerra é quando uma nação se volta contra outra nação. Nós vivemos aí, desde o século XVIII, o mito da civilização. Na verdade, isso também é cíclico, porque no mundo greco-romano, eles achavam que eles eram a civilização. Mas a gente, na nossa era moderna, a gente viveu aí do século XVIII para cá o mito da civilização. Nós agora que a ciência evoluiu, agora que a gente tem, nós vamos conseguir viver o melhor momento das nossas vidas. E uma das primeiras invenções catastróficas desse tempo moderno foi a bomba atômica. Foi a guerra que explode, que vem. E agora, de novo, a gente está vivendo, nós vivemos uma outra explosão de iluminação com a revolução do conhecimento, da informação, né, da internet, do acesso à informação, e de repente nós estamos vendo uma sociedade se deteriorar numa velocidade incrível. No mesmo tempo que a gente consegue se conectar com uma pessoa que está lá do outro lado do mundo, em fração de segundo, em tempo real, a gente tem gente morrendo decapitada. A gente tem cristão sendo morto publicamente. E um mundo civilizado. Não, a gente precisa respeitar a cultura, a gente precisa respeitar, sabe? A gente tem violência contra criança, contra meninas, contra idosos, contra cristãos, contra tudo quanto é tipo de coisa. E a sociedade civilizada escolheu o que é importante para ela, numa hipocrisia miserável, e ela disse assim, isso aqui a gente defende, isso aqui a gente faz de conta que não está vendo. Sabe? E a gente vive um teatro, mas a Bíblia já disse que isso ia acontecer. As guerras, os rumores de guerra, falam da verdade sobre as civilizações, que civilização sem o conhecimento de Cristo continua sendo tolice, continua sendo nada, correr atrás do vento, vaidade sobre vaidade. Sabe, querido, se eu quero ouvir o Kairos de Deus e realmente viver o Kairos de Deus, eu preciso me apegar a verdades que não mudam nunca. Tem uma verdade que está resistindo por séculos e séculos, que é a verdade da palavra de Deus. Amém? Você já viu como que a palavra de Deus se insere na cultura, se insere na história, se insere na história dos homens. Então, eu tenho que começar a prestar atenção quando essas estruturas aí da sociedade vão se deteriorando e prestar atenção que eu não posso colocar meu coração lá e nem a minha expectativa lá. O texto ainda vai falar que a igreja seria perseguida. Muitos seriam mortos, entregues aos tribunais. Uma coisa que me inquieta, e eu tenho falado sobre isso aqui, é de uma igreja que tem a expectativa de viver um cristianismo sem cruz. Uma igreja que tem a expectativa de viver o cristianismo. Irmãos, eu não vou terminar com isso, mas eu não posso deixar de falar isso. Nesse Kairos que nós vivemos, vai ficar cada dia mais desafiador ser cristão. Vai ficar cada vez mais difícil ser cristão. Embora ser cristão é a melhor coisa do mundo. É a melhor. Deus é nosso parceiro, é nosso Senhor, é absoluta a nossa vida, nos faz prosperar. Mas a sociedade que está se deteriorando, ela vai perseguir o cristianismo. Nós vivemos um tempo assim. Essa coisa de estar na modinha, ser crente, vai passar. Você pode ficar tranquilo com isso. Vai passar. Porque na história dos avivamentos, passou. Entende? E nós vamos ser perseguidos, como a igreja de Jesus sempre foi perseguida, na medida que ela se tornou relevante, ela sempre foi perseguida. Sempre foi perseguida. Cristianismo, não tem como viver cristianismo sem cruz. Se você quer viver o tempo de Deus, você precisa estar disposto a encarar os desafios de Cristo. Quem tem um jovem dentro de casa que está descobrindo que é ser adulto,
Não é? Quem tem um jovem que está começando a pagar suas contas, não é? E diz assim, poxa vida, eu achei que eu ia poder gastar o meu dinheiro do jeito que eu queria. Eu achei que com a minha liberdade, com a minha maturidade, eu ia ganhar o mundo. Hein? Bem-vindo à vida adulta, né, Sabia? Bem-vindo à vida adulta. Bem-vindo à vida adulta. Todo mundo que é adulto sabe que ser adulto é uma bênção, mas traz consigo responsabilidades, desafios, lutas. E aí a gente diz assim, que bom era aquela época. Na minha época, viu, Mauro, pastor Hélio, a gente assistia a sessão da tarde. Chegava da escola, né, e assistia a sessão da tarde. Assistiu também, Renata, a sessão da tarde? Sessão da tarde, né? O pastor Hélio foi lembrar logo de Lagoa Azul, né? 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 Que saudade da época de que tinha alguém que tinha uma estrutura para a gente, e a gente achava que era infeliz porque a gente queria ser dono da nossa estrutura. Né? De vez em quando eu encontro com um jovem pastor, né, que está um candidato ao ministério pastoral, que está no seminário, sonhando, né, dizendo assim, eu vou mudar o mundo quando eu sair daqui do seminário. Eu digo para ele assim, tá bom, a gente vai estar esperando você sair. Pode vir, cheio de gás. Não é? O pastor Guto já era mais maduro nessa época, mas quando ele veio para cá, né, ele tirou 30 dias de férias. Raramente pastor tira 30 dias de férias. Né? E aí eu levei ele para comer uma comida boa aqui. Né? A gente trata bem nossos convidados aqui, sempre. Vocês podem ficar tranquilos que a catedral vai sempre dar o melhor. E o Guto já estava 1 semana, 2 semanas de férias, ele virou para mim e falou assim, pastor, eu quero trabalhar, pastor. Eu falei assim, Guto, fala de novo que eu vou filmar. Eu quero trabalhar. Eu falei, aleluia, Jesus. Olha aí. Né? Não sei o que aconteceu, que o vídeo sumiu do meu celular, irmão. O Guto continua trabalhando muito. Né? Mas a gente precisa trazer conosco o senso de que nós vamos ter luta mesmo. Vão te perseguir no seu trabalho. Vão mesmo, vão. Mas sabe o que acontece? Você vai frutificar. E quanto a frutos não tem argumento, amém ou não? Não tem argumento, você vai ser idôneo contra gente idônea. Vão ter que inventar moda sobre você, mas a vontade de Deus e a verdade de Deus vai se manifestar na sua vida. Mas você vai ser perseguido. E o texto diz, para eu terminar, que eu não quero me alongar muito, diz assim, no versículo 14, e será pregado esse evangelho do reino por todo o mundo para testemunho a todas as nações. Então virá o fim. O que significa isso? Será pregado a boa notícia do reino. O mundo vai entrar em colapso, mas o evangelho vai se espalhar pelo mundo inteiro. Quem quer viver o reino e o kairós de Deus precisa se alinhar com a boa notícia que nós carregamos através de Jesus Cristo. Sabe, irmãos, qual é a minha expectativa? O que eu estou vendo por esse nosso ciclo? E o que eu começo a desenhar em Deus e ver em Deus? Primeiro, que toda a vulnerabilidade da arrogância humana será exposta. Sabe, os governos deste mundo serão expostos. Serão expostos. Nós estamos entrando num ciclo profético onde os governos e as intenções desse mundo serão expostas. Como a gente viu recentemente, né, uma retirada atabalhoada, né, de um país que diz que cuida dos seus e deixou gente para trás, né, nessa história lá do Afeganistão. Nós vamos ver nações cada vez mais expostas. A falsa religião também será exposta. E nós vamos ver muito escândalo dentro da igreja de Jesus. Porque quando Jesus tem que passar régua, ele começa pela igreja. Assim como o templo foi destruído, muita falsa religião vai cair por terra. Muito culto de si mesmo vai aparecer.
mesmo que tenha um nome, entre aspas, evangélico na porta do prédio. Sabe? Muita falsa religião vai cair, e nós precisamos tomar cuidado para a gente não estar no meio disso, para que a nossa espiritualidade seja verdadeira. Mas eu creio também que nós estamos entrando no ciclo da última colheita, onde o Evangelho será pregado a todas as nações, onde o Evangelho se espalhará como nunca se espalhou, numa velocidade como nunca se espalhou. Eu creio, e eu não estou dizendo que é isso, é como eu acredito que nós estamos chegando na última estação, e essa última estação pode durar 1.000, 10.000 anos, eu não estou marcando data, porque não é cronos, não é medido por hora, mas é ciclo. Nós estamos entrando no ciclo onde o Evangelho de Jesus sofrerá perseguição, mas vai se espalhar poderosamente. Pastor, mas como é que eu pego essa palavra e traduzo ela para a minha vida? Você precisa se colocar do lado certo. Você não pode colocar seu coração em estrutura humana. Você não pode ficar vivendo uma religião de fachada. Não pode também colocar a sua expectativa nessa sociedade. A gente tem que, como cidadão, saber se comportar, saber eleger os nossos representantes, mas a resposta não vem de lá. Você não pode ter expectativa de viver um cristianismo fácil, mamão com açúcar. Quem gosta de mamão com açúcar aqui? Não, nós não vamos viver um cristianismo mamão com açúcar. Não, nosso cristianismo é um cristianismo que diz assim, se o meu viver é Cristo e morrer é lucro. Amém ou não? Nós vamos viver um cristianismo de quem todos somos atribulados, mas não derrotados. Nós vamos viver um cristianismo de esperança. Preste atenção, toda vez que o cristianismo quis se associar ao poder e usar das estruturas do poder humano para se estabelecer, deu errado. Deu errado. Sabe? Toda vez que você viu pastor parecendo rei, deu errado. Sabe? Padre parecendo imperador, deu errado. Porque o nosso Senhor veio de marceneiro, companheiro de pescadores. Deus vai nos dar a riqueza das nações, a igreja vai prosperar muito, mas as riquezas das nações não tomarão o nosso coração, porque nós temos um só Senhor, Jesus Cristo, aquele que vive e reina para sempre. Não tem problema com você prosperar, não tem problema com você ganhar e fazer muito dinheiro para abençoar muita gente, não tem problema com isso. Não tem problema com a igreja comprar patrimônios, crescer, se estabelecer na cidade. Não é isso. É onde está o nosso tesouro e o nosso coração. E a boa notícia do reino será pregado por todo mundo. Então virá o fim. Você quer o Kairos pleno de Deus? Se envolva com a boa notícia que Jesus tem para nós. Se envolva com a boa notícia que Jesus tem para nós. Amém? Vamos ficar em pé? Você já colocou a sua expectativa em lugares errados? Quem já colocou a sua expectativa no lugar errado? Eu já coloquei. Já coloquei. Houve um tempo que eu coloquei que a minha estrutura quase idolátrica era meu caráter. Né? Eu fui criado numa família que o nome era um bem muito, muito valioso. Meu nome. Eu sou isso, aquilo outro. E Jesus mostrou quão miserável eu era. E graças a Deus eu nunca fui mau caráter, mas o meu caráter, por melhor que seja, não dá conta de ser fundamento para a minha vida. Tem gente que colocou o seu coração em cima da sua carreira, das suas ideologias, das suas vontades, dos seus propósitos. Tem gente que coloca a sua trajetória e seu Kairos em cima de uma estrutura, de uma casa que você comprou, de um terreno que você pagou a vida inteira. Você diz assim, pastor, eu não vou sair daqui. Se Deus tiver que fazer alguma coisa, vai ter que fazer aqui.
Ah, meu Deus, e Abraão que teve que sair? Sai da tua terra, da tua parentela, deixa tudo, porque vai para uma terra que eu vou te mostrar. A história do povo de Deus é a história de um povo peregrino. É a história de um povo que não carrega nada consigo. Por isso que Jesus falou assim, ó, não levem bolsa, nem alforje, é só o suficiente para a caminhada. Quem conhece alguém, você só conhece, não é você, que quando vai fazer uma viagem de 2 dias, leva uma mala que dá para um mês inteiro. Conhece alguém? Hein? Conhece alguém? Não, eu tenho que levar, porque pode ser que dê errado. Hein? Querido, essa estrutura toda que você está carregando está desacelerando a sua caminhada. Se você ficar mais leve, eu recebo também essa palavra, você vai andar mais rápido. Você vai ser mais ligeiro. Se você for mais leve, você vai conseguir discernir as oportunidades de Deus para a sua vida. Glória a Deus pelas estruturas, porque elas vieram para nos servir. As estruturas que não servem mais precisam ser sepultadas com um hino de gratidão ao Senhor. É desse jeito. É desse jeito. Meu avô, e eu vou terminar com isso para a gente orar, era homônimo de Lampião. Meu avô chamava Virgulino Alves Ferreira. Um baixinho, cheio de substância. De 1899, meu avô era. E as histórias dele eram histórias de livramento. E meu avô usava um chapéuzinho como é que é o nome desses? Um chapéuzinho um chapéu preto, eu não lembro o material do chapéu. Que quando Deus recolheu meu avô, estava todo mundo de olho no chapéu dele. Todo mundo. Ninguém estava interessado na casa, na propriedade, mas no chapéu do meu avô. E foi um negócio assim, para quem que ia o chapéu? Mas você acha que alguém usou o chapéu do meu avô? Não. Era fantástico o chapéu do seu Virgulino. Mas era dele. E quem guardou, guardou apenas como lembrança, e boa lembrança. Não fica tentando usar chapéu que não é seu, não. Não fica carregando estrutura que Deus não te deu. Alinhe o seu coração com o Kairós de Deus. E Deus vai cumprir a vontade dele na sua vida.